Hello, my dear student. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Destination Fluency, para esse nosso programa aqui, Destination Fluency. Pessoal, é o seguinte, hoje rolou uma live aqui no nosso canal, com alguns problemas técnicos, mas rolou, sobre esse tema aqui, coloquialismo no inglês. E aí eu resolvi aproveitar que a memória, as ideias ainda estão frescas na minha memória, para já aproveitar e postar um vídeo dentro dessa série, né, que eu posto diariamente aqui no nosso canal. Bom, e aí, a ideia é a seguinte. O que eu pensei? Pensei assim, poxa, deixa eu trazer mais alguns exemplos para reforçar essa ideia que eu gosto de trabalhar com os meus alunos. Porque a questão é a seguinte, pessoal. Esse é um tema que a gente vê muito frequentemente quando a gente fala sobre o aprendizado de uma outra língua. Ah, por que aquela pessoa falou daquele jeito? Ah, aquela ali é uma expressão mais coloquial, é uma forma mais coloquial de falar. Porque isso acontece, né? A gente tem a língua formal, a gente tem a língua escrita, e aí a gente tem aquela maneira mais coloquial de falar, que é a linguagem do dia a dia, vamos dizer assim. E aí fica aquela pergunta, né? Os alunos perguntam, oh, teacher, mas e aí, como é que fica essa história? A gente precisa aprender essa coisa tão estruturada, a gente precisa aprender realmente essas estruturas de como fazer uma frase na interrogativa em inglês, é muito importante respeitar isso e assim por diante, porque quando eu vou assistir um filme no Netflix, não é isso que eu vejo. Então tá. Então, eu acho que esse é um tema bem importante e é por isso que eu quis, além de ter feito a live de hoje, aproveitar e já postar um vídeo também aqui sobre isso. Então vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui atrás de mim uma definição encontrada no thefreedictionary.com. Então, no dicionário, ó, colloquialism, a word or phrase or expression characteristic of ordinary or familiar conversation. Deixa eu só me tirar aqui me deslocar um pouquinho. Ordinary or familiar conversation rather than formal speech or writing. S. She's out for she's not at home. Isso é coloquial. Então, eu dizer algo do tipo, she's out, she's not at home. Ou seja, she's out como um substituto para she's not at home é coloquial. É uma coisa mais coloquial. Ou seja, então, é aquilo que é pertinente ao linguajar, a maneira de se falar em conversation. Legal? Muito bem. Aí você começa a aprender uma outra língua e você começa a encontrar situações em que você, por exemplo, liga o seu Netflix, vai assistir um filme e fala assim, poxa, mas pô, parece que aquele inglês que eu aprendo lá na escola, aquela maneira mais estruturada, pô, que o Alfredo me ensina, parece que eu não vejo isso aqui. Pô, será que é importante? Será que tem valor aprender inglês desse jeito? Tem muito valor. E é isso que eu queria discutir com vocês aqui hoje. Então eu queria, de uma certa forma, nesse vídeo, argumentar a favor disso e colocar aqui à disposição, né, o nosso canal para que você deixe comentários no vídeo, fique à vontade para discordar de mim, fique à vontade para colocar uma outra visão. Mas eu vou colocar a minha de usuário da língua, de aprendiz da língua e também de professor. Então é o seguinte, vou mostrar um exemplo para vocês aqui, pessoal, de um filme que eu trabalhei essa semana, acho que 2 vezes já, em 2 vídeos que eu postei. E eu vi muitos exemplos interessantes nele, por isso que eu estou usando bastante ele. Então tá. Ó, só para contextualizar, para quem não viu meus outros vídeos. Isso é uma cena de um filme chamado Closer. E é um casal que se conhece numa situação meio inusitada, um acidente de trânsito, né? Um atropelamento. E aí, quando eles estão no hospital, porque depois desse acidente, o rapaz leva a moça de táxi para um hospital. E lá eles têm uma conversa e num determinado momento ali tem uma situação em que rola um certo coloquialismo e eu quero discutir eles com você. É essa questão desse coloquialismo com vocês. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa cena. Deixa eu me deslocar um pouquinho mais aqui. Bom, aqui rolou o acidente. E aí eles se deslocam para o hospital e ele vai buscar um café para ela.
quando ele está voltando, ele percebe de longe que ela está dando uma fuçada na bolsa dele. Então, num primeiro momento, ele fica um pouco suspeito. Será que essa guria, essa estranha que eu acabei de conhecer, está querendo me roubar? Está querendo roubar alguma coisa ali da minha bolsa? Será que é isso? E aí a cena prossegue. E olha só o que acontece. Sorry, looking for a Sorry, looking for a cigarette. Ok. Então, pessoal, vamos lá. O que está faltando aqui? Nesse ponto, então, ele chega, percebe que a menina, na verdade, ela não é uma má pessoa, uma ladra. Ela estava ali tentando roubar uma carteira, um dinheiro dele. Não é nada disso. Ela mexeu no sanduíche, mexeu num jornal dele ali, pegou uma maçã, e aí ela fala, né? Looking for a cigarette. O que está faltando ali e que está implícito? Bom, o que está implícito ali é que, na verdade, o que ela disse de uma forma implícita, não com todas as letras, não com todas as palavras, mas o que ela disse para ele é algo assim, ó, I'm sorry, I was looking for a cigarette. I was looking for a cigarette. Bom, e aí vem a minha discussão, aí vem a minha conversa, vem o meu debate com os meus alunos. Então esse I was, ele foi omitido. Muito bem. E aí você pode perguntar, né, assim como alguns alunos me perguntam, tá, Alfredo, e aí qual o problema com isso? O que tem de errado aqui? Ela é uma americana, ela é nativa da língua, eles falam assim, isso pode ser feito. Por que eu não posso falar assim? Por que quando nós estamos aqui na aula, você insiste, né, que eu fale a frase completa, né? Ou seja, she was looking for a cigarette. Bom, pessoal, então vamos lá. O argumento é muito simples. Como a gente acabou de ver, não tem nada de errado com isso, os nativos fazem e a mensagem é passada da mesma forma. Por que para nós, os aprendizes dessa língua, isso não é uma ideia muito boa? Bom, é muito simples, porque quando a gente está aprendendo algo assim, eu vou só colocar ali de uma forma um pouco mais gráfica, escrevendo ali na tela, olha só o que acontece. Ó, o que essa menina está usando aqui é um tempo verbal do passado, é o past continuous, e para formar esse past continuous a gente precisa do verbo to be, e mais um outro verbo na sua forma ing, que a gente chama de present participle. Esse é o nome formal para ele. Se você quiser chamar isso aqui do verbo no gerúndio, o verbo com ing, tudo isso vale, tá tudo certo. E como a gente está falando do past continuous, esse verbo to be aqui, ele vai vir em duas formas. Was ou were. So, I was, they were looking for a cigarette, né? She was looking for a cigarette. Então tá, isso aí é a estrutura do passado contínuo. Legal. Então, se você é um aluno que está nos estágios iniciantes, é muito fácil de você esquecer isso. É muito fácil de você esquecer que para formar o past continuous você precisa do verbo to be e o outro verbo, o verbo que expressa a ação com ing. E se você começar a fazer isso de uma forma indiscriminada, quando você precisar usar ele de uma forma completa, você não vai lembrar e aí você vai incorrer erro após erro, erro após erro. Então, qual é a minha dica para qualquer aluno, principalmente nos estágios iniciantes? Não faça isso. Não faça isso no início, porque você precisa consolidar essa estrutura primeiro. Isso aqui a gente está vendo acontecer porque são dois nativos, né, que dominam essa língua. Então, no contexto de uma conversa em que a coisa é muito mais né, relaxada, sem pressão, com muita informalidade,
a gente pode fazer isso. Mas a gente pode fazer isso, eles podem fazer, porque eles sabem que o que tem ali na frente é o pronome pessoal da primeira pessoa, I, e tem o verbo to be. Está implícito ali para eles. Mas para nós, isso não vai estar sempre claro na nossa cabeça quando a gente está aprendendo. E é por isso que eu aconselho os meus alunos a não fazerem isso. Eu aconselho no início, até porque você exercita mais vocabulário, você exercita mais a estrutura, você é como se você é a academia do inglês, né? Tu leva o teu inglês para malhar. Você coloca o teu inglês para malhar. Quando você economiza muito na tua frase, você reduz muito o número de palavras, você está malhando muito pouco. Ou seja, você não está consolidando a estrutura. E é por isso que o coloquialismo, para nós, aprendizes dessa língua, quando a gente ainda está no estágio mais iniciante, não é uma boa ideia. Vou dar mais um exemplo para vocês. Então, depois de passarem aqui pelo hospital, eles pegam um ônibus, eles vão a caminho do trabalho dele. E quando eles estão a caminho do trabalho dele, tem um momento em que é bem interessante. Ele faz uma pergunta para ela, usando a estrutura de uma forma bem regular, bem assim, de acordo com as regras gramaticais, estruturais do inglês. E aí vocês vão perceber que ela responde de uma forma bem coloquial. Então, olha só, vamos dar uma olhada na cena. Deixa eu só limpar a tela aqui. E a cena que eu quero mostrar para vocês, ela está um pouquinho aqui para frente, quando eles estão dentro do ônibus. Aqui. What were you doing in New York? You know. Well, no, I don't. What were you? Ok. Então, olha só, pessoal. Então, ele perguntou para ela, né? What were you doing in New York? Então, ele usou toda a estrutura, né? Ou seja, what were you doing in New York? Essa era a pergunta. What were you doing in New York? E aí ela respondeu, well, you know. Parece que ela estava sendo um pouco evasiva. E aí ele meio que pressiona um pouquinho, né? Ele fala assim, no, I don't. What? Were you studying? Então, olha só, que ele de novo usa aquela mesma estrutura, né? Past continuous. Were you studying in New York? Porque agora ela está em Londres com ele, né? Então, quando ela estava em Nova York. Ok, so, were you studying in New York? Então, ele usou direitinho o verbo to be aqui, na frente do sujeito, e fez a pergunta, né? Ele usou a estrutura interrogativa na sua forma mais correta. Muito bem. Vamos ver como é que ela responde. Were you studying? Studying? Stripping. Stripping. Ou seja, ela era uma dançarina de boate, né? Fazendo striptease, tirando a roupa. Só que ela não respondeu para ele de uma forma completa, né? Do ponto de vista de estrutura, porque como a pergunta era what were you doing? A resposta mais completa seria well, in New York, I was stripping. Só que ela não falou I was, ela falou só stripping. Por quê? Bom, está implícito que essa resposta, os dois são nativos, ela sabe usar o past continuous, ela sabe colocar o sujeito, né, o pronome pessoal da primeira pessoa I, o verbo to be no passado, I was stripping. Mas, como a conversa é muito informal, eles estão dentro de um ônibus, então, para encurtar as frases muitas vezes, ela faz isso. Bom, a gente faz isso em português também, é claro que a gente faz, é claro que você assistindo esse vídeo aqui deve concordar comigo que a gente faz isso em português também. Eu estava pensando num exemplo que eu pudesse oferecer para vocês. Então, eu imaginei assim uma situação em que eu estou sentado num consultório de médico, de um dentista, esperando, né, meu filho voltar de uma consulta. E aí eu
e eu tô com uma revista aberta, dando uma olhada, e ele pergunta para mim, e aí, pai, o que você está fazendo? E eu respondo, dando uma olhada aqui nos preços de carro. Dando uma olhada, em vez de falar, eu estou dando uma olhada. A gente faz isso também, o tempo inteiro em português, né? Quando eu olho para você e pergunto, tudo bem com você? É super coloquial, porque a frase completa seria, está tudo bem com você? Então tá. Pessoal, então é óbvio, né? Eu sei que eu posso estar sendo extremamente redundante ao falar isso, mas é óbvio que o coloquialismo existe em todas as linguagens. O meu argumento aqui, o ponto que eu defendo é que para um aluno, principalmente de nível pré-intermediário para baixo, isso é um jogo perigoso, porque ele ainda não dominou, ele ainda não consolidou essas estruturas. Então, numa frase como essa, né, em vez de responder I was stripping, responder só stripping, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, porque aquele aluno ainda não consolidou aquelas estruturas. E aí, como eu disse, mais para frente, quando ele precisar de verdade usar aquela estrutura, que é o past continuous, formado pelo verbo to be, que vai variar entre aquelas duas formas, was or were, e o verbo na sua forma ing, é provável que ele não vá lembrar. Talvez ele lembre só de colocar o verbo principal no ing e a frase fica quebrada, sou errado, parece aquele inglês quebrado, aquele inglês de quem não domina. E você não quer isso para você. Você quer desenvolver essa língua, essa fluência de uma forma mais sólida, mais... com mais qualidade. Você quer que o teu inglês, que a maneira como você se expressa nessa língua, que isso possa ser feito com qualidade. Então, é por isso que eu defendo essa questão. O coloquialismo ele existe em qualquer linguagem, ele é importante que a gente entenda como é que ele funciona, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando ainda estamos nos estágios mais iniciantes do aprendizado da língua. Essa era a dica de hoje. Espero que esse vídeo possa ser válido, útil para você. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário. Se você se inscrever aqui, todas as vezes que postarmos novos vídeos, você vai ser sempre informado. E aí você pode, né, vir para cá, assistir com a gente, deixar um comentário e, né, participar dessa comunidade. Então, é isso. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.